Bom dia, queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer a presença de todos neste momento, que eu considero um dos momentos mais sublimes da vida cristã. É o momento onde nós prestamos o culto a Deus. E eu quero desejar a todos um bom dia, desejar que todos estejam na presença do Senhor Jesus, que todos estejam diante dele, e vamos nos preparar para o culto desta manhã. E agradeço pela oportunidade que vocês estão me concedendo de estar juntos, de estarmos todos juntos louvando e adorando o nome do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio que Ele nos dá de estarmos aqui juntos. Amados, eu queria falar só um pouquinho sobre o ministério da Igreja Bíblica Cristã, sobre a nossa congregação, e apenas esclarecer alguns pontos. Nós somos a Igreja Bíblica Cristã da Tijuca, estamos vinculados ao ministério da Igreja Bíblica Cristã, que está sob a direção do pastor Alan Capriles. A sede deste ministério fica no município de São Gonçalo. Nós fomos formados como congregação em agosto de 2018, portanto, já temos 2 anos de existência, fizemos aniversário há pouco tempo, e tem sido para nós um privilégio muito grande estarmos juntos, andando nessa mesma caminhada, nessa mesma trilha, com todos estes irmãos de São Gonçalo. A nossa igreja, ela possui uma doutrina bíblica dentro da palavra, e nós aqui da Congregação Tijuca não fugimos ao que nos foi ensinado e àquilo que nos foi ministrado desde o início, né? A Bíblia diz que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, tudo isso foi colocado para nós dentro da palavra de Deus, e eu louvo a Deus. Tem sido um privilégio glorioso para todos nós estarmos unidos sob essa mesma bandeira. Não é uma questão denominacional, não é algo que nós defendemos, vamos dizer assim, mas nós seguimos essa linha de conduta porque acreditamos ser aquilo que Deus tem colocado para a nossa direção. Então, irmãos queridos, no momento, o nosso endereço oficial de culto é na rua Radoc Lobo, número 369, aqui na Tijuca, na Sala Carmo. E por conta da situação presente, por se tratar de um edifício comercial, não está sendo ainda autorizado a voltarmos para as reuniões. Então, por conta disso, tá, hoje nós nos reunimos, dividimos as nossas reuniões, nós nos adaptamos ao momento até que a nossa sala possa voltar. Então, se você desejar participar das nossas reuniões, hoje estamos nos reunindo dentro de casas. Tá? Temos reuniões às terças-feiras, às 19h30, e aos domingos. Tá? Nós nos reunimos para a Escola Bíblica Dominical, às 9h da manhã, e logo após temos a celebração do culto com a mensagem. No momento, estamos fazendo isso dentro das casas, né? Mas tem sido muito bom. Deus tem abençoado muito, tem dado para nós orientações tremendas, e eu estou muito feliz com isso, que mesmo a despeito
né, dessa confusão que há no mundo hoje, o que importa é que nós não nos deixamos de reunir. Hoje, extraordinariamente, estamos fazendo a nossa reunião de forma virtual. Tá? E a razão é simples. Nós temos um evento da igreja marcado hoje para as 16 horas e, por conta disso, achei por bem, né, para não sacrificar alguns irmãos, achei por bem fazer esta reunião de forma virtual e para que todos possam estar neste evento às 16 horas. Alguns dos nossos irmãos moram um pouco distantes aqui da Tijuca e para não sacrificá-los, tá, resolvi fazer desta maneira, mas isso está sendo feito de forma extraordinária. Ok, queridos? Amados, dito estas coisas, vamos à nosso culto. E eu gostaria de passar para os irmãos o seguinte: na sexta-feira passada, nessa sexta-feira agora que passou, um hino veio à minha mente, né? Deixa eu até trocar de óculos aqui para ficar melhor. Um hino veio à minha mente e esse hino tocou profundamente o coração. Não sei se já tiveram essa experiência de acordar pela manhã e um hino ficar tocando na sua mente. E esse hino veio e começou a tocar na minha mente, e assim, do nada. E durante o decorrer do dia, esse hino no meu coração, eu ainda estava buscando a mensagem para esse dia de hoje, e achei aquilo muito interessante, porque... Por quê? Porque este hino. Tá? E o hino é o hino da harpa cristã de número 186, bem conhecido de todos, né? Que fala de que é de valor em valor o título do hino. E eu vou fazer um negócio agora, irmãos, que eu nunca fiz em público, mas que eu senti o desejo profundo de fazê-lo, porque eu quero louvar o meu Deus. Hoje é um dia que é consagrado para louvor e adoração do nome dele. É claro que todos os dias são para o louvor e adoração do nosso Deus. Claro, evidente. Mas hoje é um dia especial. É um dia onde nós fomos ensinados, desde da nossa meninice, que é um dia separado para a adoração do nome de Deus. Então eu queria cantar esse hino. Não sou cantor, não tenho voz, não tenho técnica para isso. O propósito aqui não é uma apresentação, mas o propósito aqui é cantar um hino que veio à minha mente na sexta-feira e que ficou martelando a minha cabeça durante todo o dia. E só depois eu vim entender por que Deus colocou esse hino no meu coração. E eu queria cantar esse hino porque este hino é uma oração. Uma oração. Uma oração que eu e que você deve fazer todos os dias a Deus. Uma oração que deve prevalecer nesses dias turbulentos que estamos vivendo. E eu queria cantar esse hino, então não preste atenção na minha voz, não. Faça o seguinte, cante comigo. Cante baixinho, cante alto, cante do jeito que você desejar cantar. Mas louve a Deus e faça essa oração para Ele. Então, é o hino de número 186, 186, da harpa cristã, e ele começa assim: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura,
contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar desta lida: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amados, é uma oração, uma das orações mais sublimes, mais profundas que um ser humano pode fazer a Deus. É quando ele diz: eu quero andar de valor em valor. Meu Deus, eu quero crescer diante de Ti. Eu quero que eu diminua e que o Senhor apareça. Que o Senhor cresça através de mim. Esta é a oração mais profunda que alguém pode fazer para Deus. Dizer para Ele: eu quero andar de valor em valor. A mensagem de hoje, meus queridos, está baseado nessa música, nesse hino, nessa oração. Vamos orar agora? Amém. Querido Deus, bendito Pai, te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor está dando a mim, aos meus queridos irmãos que estão me vendo neste instante, que estão te cultuando junto comigo agora. Eu agradeço a Ti, ó Deus, pelo privilégio de podermos ainda fazê-lo. Chegará dias, ó Deus, que nem isso poderemos fazer mais. Dias virão, meu Deus, turbulentos, terríveis, onde não nos será permitido nos reunirmos mais, nem mesmo virtualmente, para comungarmos, para estarmos diante de Ti. Teremos que fazer isso às escondidas, teremos que fazer isso de forma onde nós não podemos ser percebidos. Portanto, ó Deus, eu glorifico o Teu nome pelo privilégio de ainda termos esta oportunidade aqui, de podermos falar contigo, nos reunirmos em Teu nome. Quando esses dias chegarem, Senhor, vamos nos lembrar de períodos como este. E teremos muitas saudades, ó Deus, dos momentos em que nós podíamos estar juntos, louvando e adorando o Teu nome com tranquilidade, com segurança. E vamos lembrar desses momentos, ó Deus, que nós desprezamos, muitas vezes desprezamos. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado pelo dom da vida, Deus. É um presente Teu, o Teu sopro em nossas narinas, que nos faz viver, gozar esta vida. Te agradeço pela vida, te agradeço pela saúde, te agradeço pelo alimento, te agradeço por todas as coisas, porque essas provêm das Tuas santas mãos. Não existe nada em nossa vida, não há nada que possamos ter ou usufruir neste mundo
que não tenha vindo das tuas santas mãos. Ó Deus querido, este é um momento sagrado, um momento santo, onde, Pai, nos prostramos diante do teu altar para te agradecer, para te louvar e para celebrar a ti, Senhor, o culto que te é devido. Tu és digno, ó Deus, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Por isso, recebe de nós agora, Pai, miseráveis pecadores, sim, mas justificados por ti, justificados pelo sangue de Jesus sobre nossas vidas. Pai, rendemos toda honra, toda glória e todo louvor a ti. Recebe este culto, Pai, que a ti prestamos, e abençoa todos os meus irmãos, a todos aqueles, ó Deus, que hão de ver esta mensagem, que hão de me escutar, mas não a mim, mas escutar a ti, Senhor. Pai, produza os efeitos necessários no coração de cada um de nós, para que sejamos sempre, meu Pai, retos diante da tua presença. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados. Perdoa-nos das nossas mazelas, das nossas iniquidades. Lava-nos, ó Deus, no sangue precioso de Jesus, nos purificando de todo mal. Eu te agradeço desde já, ó Deus, pela promessa, pela tua santa promessa, de que tu estarás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Deus, muito obrigado por isso, pela tua presença em nossas vidas, no nome santo do Senhor Jesus. Eu oro. Amém. Glória a Deus, queridos. Amados, eu tinha decidido, inclusive, iniciar hoje pelo estudo bíblico. Mas eu vou pedir licença aos irmãos e vou mudar isso. Eu vou começar pela pregação e nós vamos só ter esta pregação hoje, porque eu queria ter tempo para discorrer sobre tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, sobre toda a mensagem que eu acho de extrema importância para todos nós. Então, eu peço a cada um dos amados que prestem muita atenção no que vai ser falado agora. Se desliguem do exterior. Concentrem-se no que vai ser falado aqui, porque, como eu disse, não são as minhas palavras, mas é a palavra do Deus vivo. E ela merece toda a nossa consideração, todo o nosso respeito, porque é a palavra de Deus. Quando nós abrimos este livro, Deus fala conosco e nos fala profundamente. Então, queridos e amados irmãos, eu gostaria de pedir que todos se concentrassem no que vai ser dito aqui nesta manhã. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 6. Vou dar um tempinho para que todos possam localizar o texto. E fiquem com suas Bíblias abertas, queridos, porque vamos discorrer sobre vários versículos na palavra, porque é assim que tem que ser feito. Aqui na Igreja Bíblica, tá? O nome já diz, amém? Nós nos firmamos na Bíblia, não no conhecimento humano. Então, nós vamos discorrer na Bíblia, em tudo que a palavra de Deus nos fala. Todos acharam? Leamos, então, queridos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 6. Diz assim: entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus. Vamos ler novamente? Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus. Queridos, tudo começou com esse hino, 186. Eu, na sexta-feira, não entendia por que ele estava tão constante na minha mente, mas quando, lendo a palavra de Deus, Deus me deu esta mensagem, eu entendi por que do hino, e vocês também entenderão no final desta palavra.
Nós nos orgulhamos de sermos aprovados e reconhecidos por este mundo, pelos nossos feitos, pelas nossas realizações e conquistas. As etapas de nossa vida concluídas com êxito são motivo de orgulho para nós, nossas famílias e amigos. Não é verdade? O que acontece? Desde nossa meninice, desde criancinha, os nossos pais já idealizam ao nosso respeito o que eles pensam como futuro. Não é isso? É muito comum o pai ou a mãe chegar diante do seu filhinho: você vai ser um médico, você vai ser um engenheiro, ou desejar para ele um futuro promissor, um futuro repleto de realizações, um futuro onde ele pode se realizar, não somente profissionalmente, mas como pessoa. E é comum e é lícito também. Não há nada de mal, não há nada de errado em um pai ou uma mãe pegar o seu filho e desejar para ele o que o futuro pode oferecer de melhor. É natural. Aí nós crescemos e as nossas aspirações começam a florescer dentro de nós, né? A minar como uma mina de água que começa a ficar caudalosa à medida que ela vai avançando no seu caminho. E dentro de nós começa a crescer uma série de expectativas, e aí você começa a pensar na sua carreira, você começa a pensar no sucesso, você começa a aspirar e desejar de forma veemente todas estas coisas. Lícito também, nada demais nisso. E isso faz com que nós caminhemos nessa direção, nos empenhemos, nos apliquemos, tá, de forma tal para conquistar esses objetivos. Ao final da nossa jornada, quando estamos já com a conquista nas nossas mãos, nós vemos os nossos amigos, os nossos pais, que lá na nossa meninice, na nossa pequenez, vamos dizer assim, enquanto éramos crianças, eles, motivados por orgulho, por uma satisfação inigualável de ver o seu filho, né, ou a sua filha realizando um sonho. Aonde eu quero chegar com isso? É que nos empenhamos tanto pelos valores deste mundo, nos aplicamos tanto para realizarmos o nosso sonho, lutamos tanto, abrimos mão de tantas coisas. Há pouco tempo atrás, pouco tempo não, já tem algum tempo, eu li uma reportagem de uma moça, uma jovem, não tinha nem 20 anos, e ela fez vestibular para medicina aqui na UERJ, bem próximo de nós aqui. E ela conta no depoimento dela que ela abriu mão da vida dela durante um ano inteiro. Ela não saía, ela não ia para a balada, ela simplesmente se isolou socialmente. Ela se trancava no seu quarto e se aplicava nos seus estudos. E ela se dedicou de forma tremenda para alcançar este objetivo, abrindo mão da sua própria vida, simplesmente se abstendo de todas as coisas, de namorado, de tudo. Ela se trancou para cumprir este objetivo. E é interessante, queridos, que ela disse que não ia à praia, ela não via a luz do sol. Realmente, ela se dedicou. Ela queria conquistar o objetivo de ser aprovada em um vestibular aqui na UERJ para medicina. Quando o concurso chegou, ela prestou este vestibular e ela passou em primeiro lugar. Aí, no final
desse depoimento dela, ela disse assim: agora eu vou aproveitar a vida. Eu estou falando isso, queridos, porque é uma coisa comum, é da nossa natureza nos aplicarmos e nos empenharmos quando desejamos algo deste mundo. Nós simplesmente nos transformamos. Abrimos mão de coisas que nós nem sonhávamos antes de termos esse objetivo de abrir. Nós, em nenhum momento, passava pela nossa cabeça de um dia nos abstermos dessas coisas para conquistarmos aquilo que estávamos desejando. Mas, no entanto, estamos fazendo. Então, Deus começou a falar de um contraste tremendo, de algo que acontece em nossas vidas e que às vezes nós nem percebemos. Às vezes não. Na maioria das vezes, nós não percebemos esse contraste de como nos empenhamos pelos valores deste mundo, ou pelo sucesso deste mundo, ou pela apreciação das pessoas a nosso respeito, pela aprovação desta sociedade ao nosso respeito, para que nós tenhamos o reconhecimento deste mundo pelos nossos feitos. Nós nos empenhamos sobremaneira por estas coisas. Mas Deus me mostrou que quando nos voltamos para a decisão principal das nossas vidas, quando nós nos voltamos para aquilo que de fato vai permanecer para a eternidade, quando nós nos voltamos para aquilo que realmente importa, aquilo que vai decidir a nossa eternidade, não um futuro dentro de um espaço curto de 70, 80 anos. Eu estou falando da eternidade. Eu estou falando da eternidade, que é algo tão vasto, tão tremendo, tão gigantesco, que não cabe na nossa mente, transcende o nosso entendimento, porque não podemos abarcar, absorver o tamanho desta realidade, queridos, pois é uma realidade. A eternidade é uma realidade. E você pode qualificá-la de duas formas. Você pode qualificar essa eternidade para que você possa ficar toda ela com Deus, ou você pode qualificá-la de uma outra forma, ficando distante dele por toda ela. Pense nisso. Você pode ficar com Deus para sempre, como pode ficar longe dele para sempre. A eternidade é uma realidade. Por que nós não consideramos isso e não levamos isso de forma tão séria e tão radical, da mesma maneira quando nos aplicamos para as coisas deste mundo? Nós abrimos mão da nossa vida quando necessário, se nós estamos perseguindo um objetivo. Volto a repetir, isto é totalmente lícito. Porém, quando se trata da eternidade da nossa alma, quando se trata de algo que vai muito além desses míseros 80 anos que passamos nesta terra, nós desprezamos, queridos. Não damos a devida importância. E hoje eu gostaria de falar sobre isso, porque foi esta mensagem, com as suas devidas implicações, que o Senhor Deus colocou no meu coração. Estamos vivendo os últimos instantes desta terra, e isso é outra realidade. Não temos como fugir. Podemos tapar os nossos olhos, podemos tapar os nossos ouvidos, podemos virar as nossas costas, podemos fazer qualquer uma dessas coisas. Podemos fingir que nada disso está acontecendo. Podemos ignorar todas essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas o fato é, estamos caminhando para o ápice, para o final, para o término de todas as coisas. A partir daí, a eternidade vai começar.
quero dizer também que necessariamente não precisa ser assim. Muitos de nós partimos para esta eternidade e vamos partir para esta eternidade sem esses dias finais, sem podermos assistir esses dias finais. Porque a nossa vida é a coisa mais frágil que existe. Estamos vivendo dias onde isso é comprovado a cada momento, que a nossa vida não vale nada, irmãos. Quando a Bíblia nos compara a palha no vento, ou com uma moinha que o vento leva, quando a Bíblia nos compara a flores que hoje, né, estão lindas, maravilhosas, mas no final da tarde elas fenecem, elas murcham. Quando a Bíblia nos compara a estas coisas, mostra quão frágil é a nossa existência. Hoje eu estou aqui perante vocês. Daqui a 5 minutos posso não estar mais. E a arrogância humana é tão grande, é tão tremenda, que afronta esta realidade. O homem afronta esta realidade. Então, o contraste entre essas duas situações. Sobre isso que Deus me mostrou e me falou. Neste ambiente de contraste, onde o que é tangível é visível e priorizado, e o que é instantâneo é mais valorizado. O imediatismo faz com que a fé em Jesus seja relegada ao status de fica para depois. Pararam para pensar nisso? Somos a geração do instantâneo. Tudo está agora ao alcance de um clique no mouse. Tudo que nós queremos agora é instantâneo, é rápido. Até o achocolatado é instantâneo. Não há mais tempo de maturação, não há mais tempo de meditação. Não se para mais para meditar sobre coisas importantes, como, por exemplo, a fugacidade da vida. Porque tudo é rápido demais. E você não pode parar. Você é levado por essa onda imensa. É como uma experiência que eu tive certa feita quando eu fui pegar o metrô aqui no Rio de Janeiro. Eu entrei por uma porta e fui levado a sair pela outra. Eu não queria sair, mas me levaram. E eu saí. É isso que a vida está fazendo conosco. Mesmo que possa ser verdade o fato de que o nosso empenho é diretamente proporcional ao êxito alcançado, e isso é fato, precisamos entender que todos os recursos utilizados em nossos feitos são humanos, portanto, limitados, e por esta razão, os nossos problemas não têm uma solução final. Já pararam para pensar sobre isso? Já tentaram entender que mesmo que todo o seu empenho possa te trazer frutos, e vai te trazer frutos, no objetivo que você traçou para a sua vida, lembre-se de uma coisa: você está lançando mão de recursos humanos, você está lançando mão daquilo que você tem como pessoa. Só que os nossos recursos são todos eles falíveis, ilimitados. Eles se esgotam. E nós temos hoje prova disso na situação existente, na situação atual. O mundo está de joelhos, o mundo inteiro está de joelhos diante de uma pandemia. Não importa quão rica seja a nação e quão poderosa ela seja, belicamente falando, não importa a magnitude dos seus representantes, dos seus poderosos, todos estão de joelhos neste momento.
Ah, Cleiton, mas está sendo providenciado uma vacina, as nações estão todas trabalhando? Sim, pode ser que se consiga. Pode ser que se consiga. Mas eu quero lhes dizer, meus queridos, que os nossos recursos são limitados e são falíveis. Buscamos a aprovação de um sistema corrupto que não se importa em nada conosco, que nos suga toda a energia e depois nos descarta. Neste sistema, precisamos nos superar todos os dias, e não importa qual o custo. Já pararam para raciocinar também em cima disso? Que hoje nós digamos, nos dobramos, né? Ou reverenciamos uma cultura que nos suga. Uma sociedade que não está nem aí para a nossa situação, que não quer nem saber como você está se sentindo agora. Vivemos em um sistema tão cruel, que simplesmente ele só quer receber de você. Ele só quer tirar de você, arrancar de você. E é assim que funciona nas nossas vidas. Esta é a nossa dura realidade. Você dá toda a sua vida em prol de um objetivo aqui, nesta terra. Você luta, você conquista, você faz engrandecer o seu projeto, tornando-o visível para que todo mundo possa contemplar. Puxa vida, olha o que esse cara fez. Mas depois que você se aplica e você doa as suas energias, você abre mão de si mesmo em prol desse objetivo, no final dele, o sistema já te sugou, já absorveu de ti, já tirou de ti o melhor. E quando você olha para si, e esse tipo de raciocínio, e esse tipo de depoimento, eu tenho ouvido da boca de pessoas muito bem-sucedidas, que chegam ao final das suas vidas e dizem assim: se eu tivesse uma outra oportunidade, eu teria feito de outro jeito. Pessoas que abriram mão de suas próprias famílias em prol do seu objetivo, que por causa do seu trabalho abandonam os filhos, que abandonam a Deus e a sua palavra, os seus ensinos. Esse é o sistema onde nós estamos inseridos neste momento, que te suga a cada instante. Mesmo sabedores disso, mesmo vendo os zilhões de depoimentos e de histórias de vida espalhados por toda esta terra, porque é a mesma história com todos aqueles que abrem mão das suas vidas pelos objetivos deste mundo, que se dedicam sobremaneira, que abandonam tudo que possa ser relacionado à fé ou a Deus e escolhem permanecer nesse sistema, vivendo o que ele diz para fazer, se dedicando a ele. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz nesta mesma carta que lemos agora, Romanos, capítulo 1, verso 1. Romanos 1, versículo 1. Começa o texto desta maneira: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Vou repetir. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. A palavra servo, utilizada nesse texto, vem do grego doulos, que quer dizer escravo. E se eu fosse transcrever, eu diria: Paulo, o escravo de Jesus Cristo. Um escravo, a única coisa que ele faz, a sua única missão, é fazer o que o seu senhor determina. O escravo, ele não tem direito a nada. O escravo não se preocupa com a sua própria existência, mas se preocupa em trazer para o seu senhor
em dar ao seu Senhor o que tem de melhor, a satisfazer as necessidades do seu Senhor. Paulo se colocava nesta condição em relação a Jesus. E aí eu pergunto a você e digo, mas por que um ser humano inteligente como era o apóstolo Paulo, um cara dotado de uma sabedoria extrema, um cara que foi treinado na melhor universidade da época, um cara que foi criado aos pés de grandes sábios da época, como é que um cara, em sã consciência, diz, eu sou escravo de Jesus? Vocês sabiam que no judaísmo antigo, o escravo tinha a opção de ficar para sempre com seu senhor, porque a lei determinava que depois de um período de 50 anos, aquele escravo deveria ser libertado. Quando completasse o quinquênio, né, que se fala, o escravo devia ser liberado. Isso era o que a lei determinava. Mas, no entanto, tinha escravos que queriam continuar com seu senhor, de livre e espontânea vontade. Não, eu quero continuar na condição de escravo. E aí, como é que se fazia? Tá? Esse escravo, a lei determinava que ele tinha que chegar no umbral da porta da casa do seu senhor, colocar o lóbulo da sua orelha ali, e o seu senhor, com uma sovela, para quem, só para vocês terem uma noção, a sovela é que faz aqueles buracos no cinto, quando você precisar apertar mais o cinto, no meu caso, por exemplo, tá? Você vai com uma sovela, você marca o local, bate e ela faz um furo. Né? E esse escravo colocava o lóbulo da sua orelha no portal da casa do seu senhor e o seu senhor vinha e furava a orelha dele. A partir daquele momento, ele ficava permanentemente na condição de escravo daquele senhor. Mas ele o fazia porque ele queria continuar nesta condição, porque ele se sentia bem naquela condição. Ele não era tratado como um escravo. Ele era tratado como alguém da família. E ele se sentia bem servindo aquele senhor, porque ele recebia muito mais do que ele entregava, do que ele dava. E era comum isso acontecer nessa época. Entende agora por que Paulo, o apóstolo Paulo diz, Paulo, doulos de Cristo, escravo de Jesus, porque ele recebia muito mais do que ele dava. Não importa se Paulo dava a vida dele pela causa do Evangelho, ele tinha um Senhor que já tinha feito isso muito tempo antes, tá? Dado a sua vida pela vida dele. Sofreu na cruz do Calvário, passou por todos os infortúnios que um ser humano pode passar nesta terra, para que ele pudesse, Paulo, e eu, e você, pudéssemos ter vida. E por isso, Paulo, reconhecendo esse fato e vivendo ele, recebendo de Deus coisas tremendas, que ele mesmo fala, são coisas sublimes demais, para que eu possa comentar com vocês, de tão sublime, de tão lindo, de tão maravilhoso que são. Paulo escolheu ficar escravo de Jesus. Mas continuando, no mesmo texto ele diz, chamado para apóstolo. A palavra grega para chamado é kletos, que quer dizer convidado para um banquete. Oh, que coisa interessante! Por que tudo relacionado a Deus não é na força? Já pararam para pensar sobre isso? Neste mundo, eu sou obrigado a fazer determinadas coisas. Eu tenho que cumprir, por obrigação, determinadas coisas. O mundo me impõe estas coisas. Mas Deus não faz assim com você. Ele te dá muito mais do que você pode oferecer para ele. Ele te convida para um banquete. E a expressão usada aqui, na palavra grega kletos, é exatamente a conotação correta. Quando ele diz assim, eu fui convidado para um banquete.
Ou seja, eu fui privilegiado para ser um apóstolo, que no grego quer dizer enviado. Enviado. Paulo estava dizendo, é um banquete para mim, é muito gostoso para mim o fato de Deus ter me escolhido e me enviado para cumprir a sua missão nesta terra. A sensação de prazer e de glória que enchia Paulo era grande demais. E todo servo e serva de Deus que está me ouvindo neste momento entende o que eu estou falando. Não há nada espinhoso nesse caminho. Você se sente tão prazeroso, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das lutas. E é isto que Paulo está demonstrando aqui, quando ele disse, eu fui convidado para um banquete. Mas, Cleiton, Deus está te enviando lá para as terras indígenas, para aqueles lugares terríveis, inóspitos, longe de tudo, uma outra cultura. Mas Deus está te enviando lá para os confins da terra, onde você vai estar longe da sua família, dos seus queridos, vivendo no meio de um povo que você não entende. Você não está aculturado suficientemente para poder viver lá no seio deles. Tudo lá é diferente. Mas o cristão verdadeiro, que foi chamado por Jesus, ele considera isso um banquete. É um banquete. Eu fui convidado para um banquete. É um privilégio servir a Jesus. É um privilégio viver a vida dele. É um privilégio seguir os passos dele. Andar diante dele. É um privilégio. Não é nada espinhoso. Não é nada custoso. Não importa as situações ao meu redor. Não importa o que está me acontecendo nesse exato momento. Não importa o tamanho do meu problema. O que importa, meus queridos, é que eu fui convidado para um banquete. E se Deus te chamou para estar com Ele, entenda, você é um privilegiado. Você foi convidado para isto. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele diz mais. Separado para o Evangelho de Deus. A palavra separado, no grego, é aforizo, que quer dizer separado para um propósito. Ser um cristão, ser cheio do Espírito Santo. Se Deus te chamou e te resgatou do inferno um dia, e se ele te tirou das trevas, não foi para você ficar engordando no banco de uma igreja. Não foi para que você fique se inchando, só recebendo. Deus te chamou porque ele tem um propósito para a sua vida, como ele teve para a vida de Paulo, como ele tem para a minha vida e como ele tem para a vida de qualquer um que ele chame. O que eu quero dizer para vocês e que Paulo está dizendo aqui, eu, escravo de Jesus Cristo, porque eu quis ser. Porque eu quis ser. Botei minha orelha lá no umbral da porta e ela foi sovelada. Hoje eu pertenço a Jesus, eu sou dele, mas que glória maravilhosa é essa, ser escravo de Jesus. E ele está dizendo aqui, eu fui chamado, eu fui convidado para um banquete. Servir a Deus é um banquete. Não há nada, não há objetivo nesta terra, não há nada, glória nenhuma neste mundo que supere o tamanho deste convite. Eu fico vendo pela mídia pessoas disputando cargos. E principalmente os cargos que trazem mais visibilidade, que fazem com que as pessoas ajam de forma até insana, em busca desses cargos. Ridículo. Nenhum convite deste mundo, não importa o tamanho dele, não importa o quanto de visibilidade ele venha te trazer, não importa o quanto de sucesso financeiro
isso venha te trazer. Nenhum convite é maior do que este convite que Jesus fez a você, de chamá-lo para ser dele. Jesus te convidou para um banquete. Este é o convite mais sublime. Eu não estou falando de um presidentezinho qualquer, de uma nação onde o poderio bélico pode destruir esse mundo 1 milhão de vezes. Não, não estou falando disso. Eu estou falando do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, deste mesmo Jesus que um dia há de voltar sobre este mundo e que todo olho verá. E que todo olho verá. Esse rei, esse Senhor absoluto e soberano sobre todas as coisas, te convidou para um banquete. Você vai recusar? Você vai desprezar? No texto de Romanos, capítulo 1, novamente, versos 5, 6 e 16. Romanos 1, versos 5, 6 e 16, lemos o seguinte: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes. Vou repetir. Entre os quais sois também, você e eu, chamados para serdes de Jesus Cristo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo considerava uma honra tremenda viver aos pés de Jesus, servi-lo como seu escravo. Sentia-se tremendamente honrado com o convite que tinha recebido para este banquete, que está aqui na terra, enquanto ele vive aqui, mas que vai continuar por toda a eternidade, junto do Pai. Paulo se sentia tremendamente honrado com este fato, que ele diz: como eu posso me envergonhar deste evangelho? Como é que eu posso desprezar este evangelho? Como eu não posso dar a ele a consideração devida, a consideração que ele realmente merece? Como eu posso viver desprezando isso todos os dias? Por causa dessas coisinhas que nós temos aqui neste planeta. Por causa dessas piscas-piscas, essas luzinhas miudinhas que ofuscam os nossos olhos. Porque é como é, meu irmão. O que esse mundo pode nos oferecer é como luz pisca-pisca de árvore de Natal. Aquela coisa pequenininha que fica piscando, oh, que bonitinho, e você fica ali olhando para aquele treco ali. Enquanto o sol da justiça, oh, o sol da justiça, quando ele brilha e faz como ele fez com Paulo. Foi mais brilhante do que o sol do meio-dia, que fez aquele homem cair por terra. O sol da justiça. Nós trocamos o sol da... Ah, meu Deus, é tragicômico. É tragicômico. Nós trocamos o sol da justiça por pisca-pisca que este mundo oferece. É tragicômico. É insano. É loucura. Desculpe-me, mas é loucura. O que nós fazemos é simplesmente loucura. E eu fico imaginando Deus do céu contemplando esta atitude medíocre nossa. Quando nós desprezamos esse evangelho poderoso que ele diz aqui. Ele fala aqui que eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Nós simplesmente invertemos os valores. Olhamos para essas coisinhas miúdas que estão acontecendo no mundo e desprezamos o verdadeiro poder. Paulo sentia um orgulho tremendo de ser chamado por Jesus. Eu pergunto para você, meu querido irmão, minha querida irmã,
Você que está me ouvindo agora, qual é a sua atitude em relação a isso? Você sente orgulho de ser o melhor na sua empresa? Você lutou por isso. Você deu sua vida por isso. Você sente orgulho do seu negócio, que com tanto custo você se empenhou para construí-lo. Você sente orgulho da sua profissão e do reconhecimento das pessoas, porque elas reconhecem porque você é bom no que faz. Tudo isso é lícito. Eu não estou dizendo que isso não seja lícito. É lícito. Porém, sentimos orgulho destas coisas que são passageiras, porque um dia o reconhecimento não virá mais. Um dia você vai envelhecer, você vai se aposentar. E não importa o título que você tenha tido, você vai cair no esquecimento, porque é isto que este mundo faz. Ele suga você, ele tira de você o que você tem de melhor. E quando você está no bagaço, ele te despreza. E aí você vai para Deus. Oh, por favor. Por favor. Não me questione. Porque eu estou falando com pessoas inteligentes agora. Olhe ao seu redor. Não precisa ir muito longe. Olhe dentro da sua família. Você terá, com certeza, exemplos assim. A pergunta que eu faço para você: vale a pena? Essas coisas são necessárias para a nossa sobrevivência? É assim que Deus nos ensina na sua palavra? Paulo sentia orgulho. Sentia orgulho de ser chamado por Deus, de pertencer a Ele. Ele tinha orgulho, muito orgulho no seu coração. E olha só o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 9, verso 24. Diz assim: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou o Yahvé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto são essas virtudes nas quais tenho grande prazer. Paulo, baseado nesse texto, escreveu o seguinte, em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 17 e 18. Ele diz assim: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 17 e 18. Paulo sentia orgulho e ele se gloriava nisso, com humildade, sabendo que ele não era nada, que ele tinha sido convidado para um banquete, não pelas suas qualidades, não pelos seus qualificativos, não por aquilo que ele representava nesta terra, porque isso para Deus não importa. Não interessa para Deus se você é um médico ou se você é um gari. Não interessa para Deus se você é um advogado renomado ou se você trabalha na feira. Para Deus isso não importa. As suas qualidades humanas não lhe interessam a Ele. É o seu coração que importa. É o que está aqui no seu peito. É o que te motiva. É o que te move para frente. É o que faz você levantar toda manhã. Como é que você levanta todas as manhãs? Como é que você se ergue da sua cama? Isso que importa para Deus. Qual é o motivador da tua vida? Eu posso destacar, pelo menos, 2 situações que envolvem pessoas que não dão a devida importância ou o verdadeiro valor à condição de pertinência em Cristo. 2 situações eu posso enxergar a priori, eu posso enxergar de momento, discorrendo sobre esse tema. Não estou dizendo que só essas 2, podem existir outras, mas Deus me fez enxergar essas 2.
A primeira condição para aquele que despreza esse fato de que você foi chamado por Deus para um propósito, que Deus te convidou, Ele te convidou para pertencer a Ele. É o que eu chamo de autocomiseração cristã. O que eu vou tocar agora, eu vou mexer em feridas. Mas Deus me mandou falar sobre isso. É o famoso cristão coitadinho, digno de pena, porque ele sofre muito. É aquele cristão que se acha o mais vil dos seres no mundo. É aquele cristão que se considera um catalisador de problemas. Todos os problemas do mundo caem sobre mim. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Ó Deus, o Senhor tem que ter pena de mim. Eu sou uma pessoa escolhida para receber os teus açoites. Eu quero te dizer uma coisa, isso não é privilégio só nosso, não, porque cada um de nós já passou por esse momento. Eu tenho que vigiar muito sobre isso. Eu, Cleiton, preciso vigiar muito sobre isso. Então, essa palavra não é para você, é para mim. Então, deixa eu falar para mim aqui. Não é um privilégio só meu, porque atingiram outros grandes homens de Deus, gente de calibre, gente de comunhão, gente que via Deus face a face. Vamos começar com Moisés? Êxodo, capítulo 5, verso 22 e 23. Êxodo 5, 22 e 23 diz assim: Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Sabe quando foi que Moisés falou isso? Na primeira vez que Moisés foi diante de Faraó e falou: olha só, Deus mandou você libertar o povo. Aí, quem é esse Deus que você está falando? Eu não conheço esse Deus, não. Por que eu vou libertar esse povo? Eu sou o Faraó. E Moisés falou: rapaz, toma cuidado. Porque o Senhor, Deus do universo, Deus Todo-Poderoso, mandou você libertar o povo. E desse primeiro encontro quando ele saiu fora, Faraó chamou os seus secretários, seus ministros, e disse assim: olha só, o povo está ocioso. O povo está ocioso. Por quê? Eles estão dando ouvido a essa farofeira toda que Moisés está falando. Então, se eles estão dando ouvidos, é porque eles estão ociosos. Então, mente vazia, oficina de Satanás. Então, vamos fazer o seguinte: precisamos ocupar a mente desse povo. Hoje, nós damos a matéria-prima para eles fabricarem os tijolos. A partir de agora, eles que corram atrás da matéria-prima, que nós não vamos fornecer mais. E eu quero o mesmo número de tijolos, ou seja, a produção não se altera por causa disso. O mesmo número de tijolos entregues anteriormente permanecerá diante dessa medida. Não vou alterar a quantidade, não. E o povo, quando soube dessa notícia, ficou desesperado. Meu Deus, e agora? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos ter tempo suficiente para pegar a matéria-prima, trazer para o local de produção e para produzirmos o mesmo número, a mesma quantidade de tijolos que fazíamos antes? E o povo ficou no desespero só porque os feitores de Faraó estavam lá com as chibatas, não estavam nem aí, cortando as costas daquelas pessoas para fabricarem o mesmo número de tijolos. E aí eles ficaram atônitos, revoltados. E este mesmo povo se voltou contra Moisés, querendo matar ele. Ô camarada,
Tudo bem, estamos aqui numa condição horrível de escravidão, mas você só trouxe mais peso sobre nós. E aí, Moisés dá ouvidos ao povo. E chega diante de Deus e fala, olha só, eu te falei para não me botar nessa fita, não me colocar nessa situação, porque eu não ia, que esse troço ia dar ruim, não ia dar certo. Mas o Senhor pegou, me escolheu e me botou nisso. Eu te falei para o Senhor não fazer isso. E o Senhor não fez. E aí, olha agora o resultado. O povo está sendo mais martirizado ainda. Como é que o Senhor fala em libertação se mais peso está sendo colocado sobre eles? Logo a seguir, depois, vocês podem ler. Deus falou assim, agora você, Moisés, e o povo vai ver quem é o Deus que vai libertar. Porque agora vocês vão ver o poder das minhas mãos. E aconteceu o que aconteceu, todo mundo já sabe. Então Moisés foi esse camarada, tadinho de mim. Eu estava quietinho lá, cuidando das ovelhas lá do meu sogro. Estava lá sozinho no deserto, naquela paisagem bucólica, aquela coisa ali parada. Estava lá quietinho, o Senhor vai, me bota uma sarça ardendo na minha frente, chama a minha atenção, me comissiona de uma missão impossível. Moisés se deu de coitadinho. Vamos ver outro camarada? Elias. 1 Reis, capítulo 19, versos 4, depois 9 e depois o 10. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E aí entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? E ele lhe disse, tenho sido muito zeloso. É muito legal isso, né? O crente coitadinho, ele enaltece as suas qualidades cristãs. Ah, eu sou piedoso. Eu não sei porque essas coisas acontecem comigo. Eu sou um homem de oração. Eu oro todos os dias, eu faço bondade, eu estou no serviço e na obra de Deus. E olha só o que me acontece. E Elias estava fazendo a mesma coisa. Olha o que Elias diz aqui, queridos. Quando Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui, camarada? Enfurnado nessa caverna escura aqui. Aí ele diz, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Ele começa a enaltecer as suas qualidades. Oh, eu sou um camarada certinho contigo, Deus. Eu te obedeço em todas as coisas. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Buscam a minha vida para me tirarem. Duas coisas que o crente coitadinho faz. O crente coitadinho, a primeira coisa que ele faz é enaltecer suas qualidades cristãs. A segunda coisa que ele faz é ter a visão mais errada que um ser humano pode ter sobre a obra de Deus na sua vida. A visão mais distorcida, mais desqualificada, desculpa a expressão, mais imbecil impossível, porque Deus está moldando a sua vida, Deus está trabalhando nela, no entanto, ele tem uma visão completamente desfocada do que é real, do que a Bíblia diz. Como eu disse, isso não é privilégio só meu, não. Vamos ver outro camarada. Jó, o grande juiz, o homem mais rico e poderoso do Oriente na sua época. Ele diz assim, está em Jó, capítulo 7, versos 19 a 21. Até quando não te apartarás de mim, nem me largarás, até que engula minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado?
E por isso não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não existirás mais. Gente, olha o que Jó está dizendo aqui. Ele está dizendo que Deus é um sádico, que Deus ama fazer mal a ele. Olha o que esse camarada está falando aqui, gente. Está escrito no texto, não é invenção minha, não. Ele está dizendo que Deus o faz como alvo dele. Deus pegou, na cabeça de Jó funcionava assim, Deus pendurou ele na parede e ficava brincando de jogar os dardos dele em cima de Jó. Isso que estava na cabeça dele. E é isso que muitos de nós aqui fazemos também, incluindo eu. E olha mais o que ele fala. Por que o senhor não perdoa logo? Vamos acabar logo com isso? Perdoa o meu pecado. Eu pequei, não pequei? Ó, errei contigo. Tá bom, errei. Agora me limpa disso, me perdoa. E vamos parar com essa coisa triste de me fazer de brincadeira, de alvo teu. E ele fala um negócio aqui interessantíssimo. Porque agora vou me deitar no pó e de madrugada o senhor vai me buscar e eu não existirei mais. O que Jó está falando? Eu vou me deitar aqui agora e vou morrer. E aí, quando o senhor quiser brincar de jogar seus dardos em cima de mim, você não vai me encontrar mais, porque eu já estou morto. Olha a cabeça do camarada. E eu estou falando de um homem inteligentíssimo. Um homem que era juiz. Saía gente lá do Extremo Oriente para vir se encontrar com ele por causa da sabedoria que ele tinha. Para que julgasse as suas causas. Era esse o camarada. Jó era um cara tão importante que quando ele passava, quem tivesse assentado se levantava em reverência à pessoa dele. Este era o camarada. Além de ser o homem mais rico, o mais poderoso de toda a região. Vamos falar de um outro cara? Jeremias? Ah, esse aí, então, misericórdia. Só Jesus. O cara chorava tanto que tem um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias, que é só para descrever a choradeira dele. Nós. Qual a diferença? Hã? Qual a diferença sua, meu irmão, e minha, para Jeremias? Lamentações 3, versos 12 ao 15. Até quando não apartarás de mim, nem me largarás? Preste atenção, esses camaradas eram duros, eles falavam muita abobrinha. Olha o que ele está dizendo aqui. Até quando não apartarás de mim, e nem me largarás? Até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Jeremias, ele tinha uma visão completamente distorcida daquilo que Deus queria fazer com ele. Mesma coisa, se considerava um sofredor. Foi um grande profeta, e eu estou falando dos maiores profetas da Bíblia. Esse cara era profeta. Para mostrar para vocês que qualquer um de nós é passivo desse tipo de coisa. Vamos ver Pedro, para finalizar. Mateus capítulo 16, verso de 21 a 23. E agora vejam, tá, a atitude de Pedro e a atitude de Jesus logo a seguir. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, Jesus, olha só Jesus agora, na mesma hora, Jesus se volta para Pedro e diz o seguinte: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus,
mas só as que são de homens. Irmãos, somente por esta declaração de Jesus, ao se virar para Pedro e repreender Pedro, quando Pedro diz, que isso, Senhor? Não, meu Deus, não vai acontecer nada disso contigo, não. Tadinho de ti, mestre, você é tão bonzinho. Olha, o Senhor cura as pessoas, o Senhor realiza milagres, o Senhor alimenta multidões, o Senhor faz a diferença. Como é que pode acontecer coisas tão horrorosas contigo? Jesus não deixou ele nem terminar. Se virou para ele e falou assim, arreda daqui, Satanás. Entendam, irmãos, o crente coitadinho, eu vou dizer vou traçar uma figura aqui dantesca, mas é preciso fazê-la, porque foi a figura que Deus me mostrou. O crente coitadinho está sentado no colo de Satanás. Desculpa, não tem outro jeito de eu falar isso. E ele está sentado no colo de Satanás. E o diabo está fazendo aquele cafuné gostoso que a gente faz na cabeça de uma pessoa que a gente ama. E ele está ali falando, tadinho de você, eu não sei como é que você aguenta isso. Olha, você sofre muito. Você é um sofredor. Eu, sinceramente, eu não entendo como é que Deus pode permitir tais coisas contigo. Como é que um Deus que se diz um Deus de amor pode permitir que estas coisas cheguem até vocês? E ele só está ali, fazendo o cafuné gostoso na cabeça. Não tem outro jeito de eu falar isso para você. Porque eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Eu pequei, incentivando pessoas nesse sentido. É duro falar isso aqui. Mas a mesma espada que corta aí, corta do lado de cá, só que corta aqui primeiro. Quando Deus me deu essa mensagem, ele me fez lembrar de ocasiões em que eu estava diante de pessoas e falei assim, realmente, olha, eu admiro você. Como é que uma pessoa como você pode sofrer tanto? Naquele momento, eu estava igual Pedro, fazendo exatamente o que Pedro fez. E não é isso que a Bíblia ensina. Nós não somos crentes coitadinhos, não. O diabo quer colocar isso na nossa cabeça, mas nós não somos isso, não. Devemos repreender este mal, como Jesus fez. E agora vem os textos para quem está no vale, para quem está no meio das pedras tortuosas, dos tsunamis, no meio do terremoto. Vem os textos agora para aqueles que estão chorando, porque a dor é intensa, eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é isso. Já tive situações na minha vida, e longe de mim querer me colocar como exemplo, mas eu quero mostrar para vocês, tá, que o Deus que a gente serve, ele é vivo. Ele é vivo. E ele passa com você no meio da angústia. Ele anda junto com você no meio da tribulação. O céu está preto, você não está enxergando nada na tua frente. É ele que está segurando tua mão e te conduzindo. Você não percebe isso, porque o vento está batendo, igual bateu lá em Pedro, e ele deixou de olhar para Jesus, começou a olhar para as causas naturais, que é o que nós fazemos. Mas Jesus está lá. Jesus está lá. Em 1987, para ser mais exato, 5 de fevereiro de 1987, eu passava pela maior tragédia da minha vida. Eu só vou falar sobre isso porque foi uma coisa que Deus me autorizou a fazer. Meus pais, meu pai e minha mãe, estavam vindo de um plantão. Minha mãe trabalhava no hospital, meu pai também trabalhava no outro hospital. E ambos tinham deixado o plantão naquele dia. Eu morava em Jacarepaguá, na época, e na descida da serra, o meu pai perdeu o controle do veículo e bateu num poste. E a situação foi a seguinte: meu pai foi para um hospital, meu irmão, que estava lá com eles, porque pegou uma carona com eles, foi para um outro hospital, e a minha mãe para outro hospital. Então eu tinha 3 hospitais
em referência, e eu sozinho para resolver isso tudo. Cheguei poucos minutos depois do acidente, poucos minutos. A situação mais grave era da minha mãe, então, pela lógica, eu, como era um cara muito certinho, muito lógico, né? Muito, eu resolvo tudo, eu sou o bom. Optei em ficar com a minha mãe. E o estado dela era gravíssimo. Tanto que ela teve que ser transferida desse hospital que ofereceu os primeiros socorros a ela para um outro hospital. E eu fui com ela na ambulância. Fui ao lado dela. Não vou descrever o estado de como eu encontrei, porque foi dantesco. Mas, enfim, fui ao lado dela. Cheguei no outro hospital, ela foi atendida na emergência de lá, mas poucas horas depois, mais exato, 4 horas depois do acidente, ela faleceu. E eu estava sozinho, meus irmãos, porque as pessoas que vieram em meu auxílio depois, vieram depois. Nesse primeiro momento, eu estava sozinho. Quero dizer para os irmãos, eu estava afastado de Deus. Totalmente afastado. Vivia exatamente essa situação de ficar olhando para as coisas que o mundo podia me oferecer. Mas naquele instante, queridos, os recursos desta terra não me serviam de mais nada. A minha mãe tinha acabado de falecer, tá? E eu tinha que dar início a uma série de procedimentos, e ainda tendo que atender 2 membros da minha família em hospitais diferentes. O que aconteceu, meus irmãos? Eu fiquei congelado igual uma estátua. Foi isso que aconteceu comigo. Porque os meus recursos terminaram. Não tinha mais força, não tinha energia. Não havia nenhuma boa ideia dentro da minha cabeça que me pudesse me municiar, tá, de ferramentas para eu poder resolver aquela situação. Então, eu me congelei. E eu me lembro que eu saí da emergência e fui para o pátio desse hospital. A única coisa que eu fiz foi essa, queridos. Eu olhei para o céu e fiz a seguinte pergunta para Deus: o que é que eu faço agora? Eu fiz exatamente assim, uma oração baixinha, não gritei, não me exasperei, não estava chorando na hora. Eu olhei para o céu e falei: o que é que eu faço agora, Deus? Por onde que eu começo? Mal acabei de terminar a oração, mal terminei a oração, uma mão segurou o meu braço e disse assim para mim: eu vou te levar num lugar que vai resolver agora tudo que você precisa resolver em relação a esse negócio. E esta mão segurou o meu braço. E como eu falei para vocês, eu estava inerte. Minhas energias tinham ido embora. E esta pessoa me levou até uma funerária que tinha ali, naquele hospital. E ali eu sentei. Eu nunca fui tão bem atendido no lugar como fui atendido ali. Ele me deixou ali, ou ela, não me lembro quem foi. Sinceramente, eu não me lembro quem foi que me socorreu naquele instante. E havia uma outra pessoa também ali, que eu não me lembro, que chegou e disse assim: olha só, eu vou te ajudar aqui. Trouxe para mim o book, né, para que eu escolhesse a urna, e tratou de todos os procedimentos que precisavam ser tratados. Eu não pedi nada para ninguém. Eu não pedi informação. A única coisa que eu fiz foi olhar para o céu, olhar para Deus e dizer: o que eu faço agora? Eu, esse afastado aqui, esse camarada que não quer nada contigo, esse camarada que não está nem aí para o Senhor, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Em bilionésimos de segundo, a resposta chegou. E eu fui socorrido naquele momento. A minha mãe não foi ressuscitada. Não houve processo de cura. Ela morreu. E da forma mais terrível que um ser humano pode morrer. Mas Deus estava comigo naquele vale. E ai de mim se ele não estivesse ali. Ai de mim se ele não estivesse no vale comigo. Como é que eu ia sair daquela situação?
Todas as coisas foram providenciadas num estalo de dedos. Porque Deus fez isso por mim, por misericórdia, por amor. Agora segura aí, meu irmão, minha irmã. Você que está no vale. Você que está no vale. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Do verso 1 ao 6. Davi estava voltando de uma empreitada. Ele estava vindo de uma empreitada e retornando para a sua base. Ele tinha uma base, uma cidade chamada Ziclag. E ele estava voltando para essa cidade. Ali ficavam as esposas, né, dos seus soldados, e dele também, seus filhos. Ali era a base dele. E eis que quando ele chega ali, ele vê tudo queimado. Agora escutem o relato dele. Sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, e a Gisleita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou. Vou repetir. E Davi muito se angustiou. Choraram até não ter mais forças para chorar. Choraram até não ter mais lágrimas para correr nas suas faces. Porque o povo falava em apedrejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Olha o final. É no final que eu quero que você preste atenção. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi encontrou sua base toda destruída, toda queimada. Todos os seus queridos, todas as crianças e as suas mulheres, suas esposas, foram levadas cativo por uma tribo má, que deixou só destruição para trás. E Davi, quando se aproxima da sua base e vê todo aquele incêndio, corre desesperado e não encontra mais os seus queridos e as suas queridas. E ali ele fica amargurado. Sua esposa não está mais ali, seus filhinhos não estão mais ali. Foram levados cativos. E ele chorou junto com os seus homens que queriam matá-lo. Porque está vendo, Davi, olha a furada onde você nos meteu. Se nós estivéssemos aqui, isso não teria acontecido. Mas não, você tinha que levar a gente para essa empreitada. Você merece morrer, Davi. Então, além da dor e do sofrimento de não ter ali seus filhos e a sua esposa, ele ainda teve que encarar essa situação terrível de rebelião entre os seus homens. Mas a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. É nessa hora que Deus age, meu querido, minha querida. Você não é coitadinho de Deus, não. Você não é coitadinho de Deus, não. Você não tem que ficar à mercê do diabo com essas mentiras, pobrezinho de você.
Entenda em nome de Jesus que você é filho do rei. As coisas podem não mudar para você, pode levar anos para mudar. Mas você não é coitadinho de Deus, Ele está passando com você por este vale. Está terminando. De um jeito ou de outro, isso vai acabar. Fortaleça-se no Senhor seu Deus, como Davi fez. Encha-se dele. Fortaleça-se dele. Orgulhe-se de estar em Cristo. No momento de dor e de sofrimento, erga-se em Cristo. Levante-se em Cristo. Vocifere, fale muito alto que você é de Cristo. E que mesmo que você tenha que rastejar, eu conheci uma irmã assim, ela chegou diante de Jesus e falou, Jesus, ela passava por males terríveis, de doenças e tantas coisas que aconteciam com ela. Mas eu me lembro de um dia ela falando assim, mesmo que eu tenha que rastejar de barriga, eu vou te servir. Eu vou continuar te servindo. Você tem um Deus para chamar de seu. Outro texto, irmãos, Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, estes não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Temos uma visão completamente errada da realidade desta vida. E muitas das vezes vamos passar por situações muito difíceis. Vamos sofrer perdas terríveis. Mas vamos passar por isso. Porque a mão do mestre está lá com a gente, nos segurando. Não nos deixando cair. E se nós cairmos, ele vai e nos levanta. Ele nos ergue. E aqui ele está sendo muito claro. Quando você passar pelas águas. Não está dizendo que vou impedir que as águas te atinjam. Não. Ele está dizendo que quando você passar pelas águas, eu vou estar lá com você. Quando você passar pelo rio, eu estou lá também. E quando você estiver no meio da chama, acesa, ardente, ela não vai queimar você. Ela não vai fazer dano em você, porque eu não vou deixar. Deus não está dizendo que vai nos tirar disso. Ele está dizendo que vai passar conosco por isso, junto com a gente. Então deixe de ser coitadinho. Você não é coitadinho coisa nenhuma. Você tem o Deus. Deus não fica do lado de coitadinho. Ele fica ao lado de varões e varoas de Deus que o temem, que o amam, que o servem, que têm suas orelhas furadas. É com estes que Deus fica. Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É na angústia que Ele é o nosso socorro. Ele não nos tira, Ele não evita que a angústia nos tome. Davi, a Bíblia diz que Davi se angustiou. Ele se angustiou, mas ele se animou em Deus. Ele reuniu forças em si, em Deus, em Deus. Não, ele não tinha mais nada dentro dele. Mas em Deus ele tinha todos os recursos, como eu falei, os nossos recursos, os recursos desse mundo, eles falham. Tem uma hora que eles acabam, mas os de Deus são inesgotáveis. E eles foram feitos para você e para mim. Então, quando você apela para esses recursos, você tem a munição de que você precisa. E Davi reuniu isso nesses recursos. Provérbios 24, 16. Porque 7 vezes cairá o justo. Opa, o justo cai? Cai. E como cai? Mas a Bíblia diz, 7 vezes cairá o justo e se levantará. E se levantará. Quem é que ergue o justo? É o braço forte de Deus. Você não tem mais forças. Faltaram forças nas suas pernas. Você não consegue mais ficar de pé.
pois o braço do Senhor te sustenta, Ele te ergue, Ele te levanta, a força é dele, não é sua. Mas você precisa crer nisso, irmão. Você precisa crer nisso, minha irmã. Salmo 37, 24. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Que eu acabei de falar aqui. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé. Resista firme na fé. Quando ele vier com cafuné em cima de você e te dizendo, senta aqui no meu colo, eu vou fazer um cafuné em você. Tadinho, você é um coitadinho. Você é um sofredor. Deus é injusto contigo, ele está lá, só alisando a tua cabeça. Faça o que a Bíblia diz, resista a ele. Sai daqui, Satanás. Não tenho parte nenhuma contigo. Eu não sou coitadinho, coisa nenhuma. Sai fora daqui. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 8 a 9. Outra característica do coitadinho é dele achar que ele é o único que sofre nesse mundo. A Bíblia diz que há outros sofrendo, e muito, até mesmo mais do que nós. Que existem outros passando por situações tão difíceis, ou mais difíceis quanto as nossas. Mas a Bíblia diz, nos mostra que esses irmãos estão passando, estão vencendo, e são inspiração para que nós também vençamos e passemos por essas situações. E agora, por fim, meus irmãos, um dos textos mais gloriosos da palavra. Quando eu falei que Jesus te convidou para um banquete, Jesus está te chamando para que você pertença a Ele, mas de verdade, não do jeito que você está fazendo. Para que você se entregue a Ele de corpo e alma. Para que você deixe de ser coitadinho. Para que você deixe de ter essas aspirações loucas deste mundo que te suga. Porque se você continuar nessa jornada, meu irmão, minha irmã, você vai morrer. Eu não posso deixar de te falar isso. Olha a quem nós servimos. Olhem só bem qual é o nosso general. Eu vou dizer para vocês, olha ele aqui, Apocalipse 19, de 13 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, mas que ninguém sabia. Então ele mesmo, somente ele mesmo, estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queridos, esse é o nosso general. É este camarada aqui que nós servimos. Não é um generalzinho qualquer, não, de um exércitozinho qualquer, não. É aquele que vai reger as nações com vara de ferro, cuja boca, da sua boca procede uma espada aguda que fere a todas as nações. É esse general que vai vir montado no seu cavalo branco, com as suas vestes tingidas de vermelho, de sangue, que tem a sua espada na mão para exercer a sua justiça. E nós vamos estar lá com ele, sob o comando dele, atrás dele. A Bíblia diz que os anjos o seguem
Um anjo apenas pode destruir esse planeta milhões de vezes se ele quiser. Existem zilhões desses seres angelicais que fazem parte deste exército poderoso. Não existe exército maior do que este. E é este general que nós servimos. Então, a primeira condição é esta, que eu queria deixar com vocês. Não seja coitadinho. E se você está se transformando num, faça como Jesus fez naquele dia com Pedro. Arreda daqui, Satanás. Eu não tenho parte nenhuma contigo. E faça como Davi fez. Anime-se em Deus. Se encha dele. E continue a sua jornada. E para encerrar, irmãos, eu quero falar sobre a segunda condição. E essa condição ela é terrível. Porque a segunda condição é candidatar-se ao inferno por desprezar tudo que foi falado aqui. Queridos irmãos, deixei isso por último. Essa advertência. E eu não tenho um jeito melhor de falar isso, a não ser falando do jeito que a Bíblia coloca. Se você despreza o que está sendo falado aqui, se a sua opção são os recursos deste mundo, se a sua opção não é olhar para Deus como supridor das suas necessidades, se a tua opção é fiar-se em si mesmo, é estribar-se na sua própria sabedoria, eu lamento te dizer, mas você vai para o inferno. Você vai para o inferno se não se arrepender. Se você não se arrepender deste caminho, se você não voltar-se para Jesus, se você não se dedicar a Ele, você vai para o inferno. Vou repetir, você vai para o inferno, porque o inferno é tão real quanto o ambiente que você está agora. O inferno já existe. Mas a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Nunca foi intenção de Deus enviar homem nenhum para lá. Mas infelizmente, muitos irão. Muitos irão. A Bíblia diz, em 1 João, capítulo 2, versos 15 ao 17. Não ameis o mundo e nem que no mundo há. Preste atenção nesse texto. Não sou eu que estou falando. Vocês podem ver que eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia. Eu simplesmente ordenei os versículos bíblicos dentro da mensagem que Deus me deu. Mas eu estou lendo a Bíblia. Não tem nada de moto próprio aqui. Então, em 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em Tiago, capítulo 4, verso 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou falando isso. E para finalizar, Apocalipse 20, verso 11 ao 15. E vi o grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. Ele cuja presença fugiu a terra e o céu. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que o cristão serve. E não se achou lugar para eles. Você imaginou o céu e a terra fugir da presença de Deus? Que Deus é esse? Meu Pai Celeste, que Deus é esse? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele... É a Bíblia que está falando, hein? Não sou eu, é a Bíblia. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Querido irmão, querida irmã, querido amigo que está me ouvindo nesta manhã, é uma palavra dura? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É uma palavra muito difícil de absorver, porque todo mundo quer ouvir coisas maravilhosas, mas isso aqui não deixa de ser algo maravilhoso, porque o que foi pregado aqui nesta manhã, pela palavra de Deus, foi pregado o seguinte, que Deus está contigo. Se você permanecer nele, se você fizer a vontade dele, se você se voltar para ele, se você abandonar este mundo e olhar somente para Jesus, ele vai permanecer contigo e ele vai caminhar com você, não importa qual seja a situação, e vai te levar para o céu dele, que ele preparou para você, porque foi o céu que Deus preparou para você, não foi o inferno. Vou repetir. Deus não preparou o inferno para você. Ele preparou o inferno para o diabo e seus anjos, como está escrito na palavra. Para você, ele preparou o céu. Portanto, meu querido, só tem uma condição de ir para este céu. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Largue de mão essas mentiras de Satanás. Não seja amigo deste mundo, despreze as coisas deste mundo, se volte para Deus, obedecendo-o, fazendo tudo aquilo que ele deseja. Fure a sua orelha de livre e espontânea vontade, dizendo, Senhor, eu sou o teu doulos, eu sou o teu escravo, eu pertenço a ti, Senhor, tu me compraste com teu sangue, Jesus. Nada mais para mim importa. E é esta mensagem que eu deixo para você. Vou repetir. Deus não preparou o inferno para você. Deus preparou para você o céu. Foi o céu. Portanto, caminhe para ele. Caminhe para ele. Saia destes caminhos tortuosos que você está vivendo. Viva uma vida cristã genuína e verdadeira. Se aplique na palavra de Deus. Se aplique no culto a Deus. Cultue ao seu Deus. Dedique-se a ele. Pois ele vai fazer proezas na sua vida. Ele vai fazer proezas na sua vida, como fez na minha. Pode ser, inevitavelmente isso vai acontecer, que a sua vontade, na maioria esmagadora das vezes, não vai ser realizada. Mas a vontade do Senhor será. E ela é melhor. Porque a Bíblia diz que ela é perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é perfeita e agradável. E depois, quando a gente entra nessa vontade, quando você está no centro da palma de Deus, é que você vai perceber, meu Jesus, como é que eu pude achar que aquilo que eu queria era o certo? Mas isso só o tempo mostra para a gente. Amém, queridos? Não são minhas palavras, amados. É a palavra do Deus vivo que eu li nesta manhã aqui, e que ela possa corroborar, que ela possa fortalecer o seu coração, que ela possa transformar a sua vida. E minha oração é que ela prospere, tá? Naquilo que ela precisa fazer na sua vida. E que Deus te abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, Pai, mais uma vez, fiz o que o Senhor mandou. Falei aquilo que eu tinha que falar, que o Senhor me mandou falar. Agora é contigo, Senhor. É o teu Espírito. Não sei quantas pessoas me escutaram aqui agora online, mas também não sei quantas que virão a escutar mais tarde. O fato é, Deus, que esta palavra é a tua palavra. Foi a Bíblia que eu li aqui hoje. Portanto, Senhor, faz a tua obra redentora no coração destas pessoas. Começa a trabalhar nos nossos corações, no meu coração. Começa a trabalhar em mim de uma maneira, meu Deus, a me transformar cada vez mais como doulos, servo teu, escravo teu, para te obedecer, Senhor, em tudo que o Senhor me mandar fazer. Senhor, toma conta de nós no decorrer deste dia.
nos abençoe, nos ajude, nos guarde. Tem misericórdia de nós, Senhor. Desde já eu te agradeço, ó Pai, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus aqui reunido, desde agora e para todo sempre. Amém. Queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos, tá? Desde já, tenha um excelente domingo, um excelente e abençoado domingo. Amém? Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus para todos.